Onde está Deus no tempo ruim? O que você deve fazer no dia mau? Sabe aquele dia, aquela semana, aquele mês que tudo dá errado, que nada parece funcionar? Sua vida financeira, sua vida espiritual, sua vida emocional, todas as áreas da sua vida, só tem prova, notícia de derrota, desilusão. Parece até que Deus te esqueceu, é como se você não enxergasse mais uma luz no fim do túnel, sabe? Mas eu queria hoje que a gente fizesse uma reflexão sobre o dia mal e o que nós podemos aprender e tirar de benefício sobre ele. Primeira não, na verdade, é a carta de Tiago, no capítulo 1, vai dizer o seguinte, no verso 2: Meus amados irmãos, considerai por motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações. Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. E aí eu te pergunto de novo, como estar alegres em meio à tribulação, em meio à angústia, em meio ao sofrimento e às notícias ruins? Eu sei que é difícil, mas esse é o convite de Tiago para mim e para você, é um convite que nos confronta, estarmos felizes durante a provação, porque a prova da nossa fé vai produzir perseverança. E aí, quando a gente vai no grego, eu anotei alguns pontos aqui que eu quero trazer. A palavra perseverança é opumoné, ou seja, a capacidade de confiar em Deus para um futuro melhor, apesar das circunstâncias presentes nem sempre serem favoráveis. Ou seja, nós temos que confiar em Deus, que independente do vale, do gigante, da tempestade que nós estejamos enfrentando, e por mais que às vezes tudo mesmo esteja dando errado, Deus pode fazer, porque a palavra vai dizer lá em Jeremias 29 ou Jeremias 33, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar o fim que esperais. Então, me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Ou seja, eu bem sei os pensamentos que penso a vosso respeito, são pensamentos de paz, são pensamentos de que Deus tem para nós, que as coisas vão melhorar. O que Deus planejou na nossa vida, aqui não é triunfalismo, nem teologia da prosperidade, nem nada, mas a gente tem que ter essa fé que o que Deus preparou, o que Deus tem para a gente é sempre melhor, e que qualquer circunstância, qualquer coisa que vá se levantar não é ruim, porque lá na frente vai melhorar. Lodebar não era um lugar que Mefibosete, quase que eu caio, ia morar. Lodebar foi um lugar de passagem para Mefibosete, que depois de um tempo sentou na mesa. Segundo ponto, a realidade das provações. Na vida, iremos passar por muitas provações, porém não iremos permanecer nelas para sempre. A Bíblia não garante a ausência de tribulações, mas nos assegura que elas não serão permanentes. Aí a gente volta aqui no versículo, ó. Considerai por júbilo motivo de passardes por diversas tribulações, ou seja, são diversas, não são uma só. E a passagem não é fim. Ele não fala, irmãos, considerai por motivo de grande alegria o motivo de perecer em diversas tribulações. Não, ele fala o quê? Passar é continuidade. Ou seja, a gente não vai morrer nisso. Então, é uma alegria que a gente pode ter, uma esperança que a gente pode ter aqui. O deserto que você está passando, a circunstância, o que tivesse, o que se levantou, não é o fim. Hoje você está passando uma coisa, Deus, ele lá na frente, ele vai mudar essa situação, lá na frente vai vir outra e vai mudar, e assim a gente vai caminhando de glória em glória. Vamos para o próximo ponto? A aprovação nos aperfeiçoa. A aprovação vai nos aperfeiçoar. Eu costumo dizer que aquilo que não me mata me deixa mais forte. Eu te falo para você fazer o seguinte: olha lá para trás, lembra de tudo que você já passou, de onde Deus te tirou, e todas as vezes que você achou que ia morrer, ia perecer, que não tinha solução, e olha, você está aqui hoje e você olha para trás e você fala, eu tinha medo daquilo. Olha de onde é que Deus te tirou. Então é isso que a gente tem que parar para lembrar. Me matou? Não matou. Então vai me deixar mais forte. E o Deus que fez lá atrás é o Deus que vai fazer hoje, é o Deus que pode fazer lá na frente. Então, a gente tem que ter a fé de que Deus, ele vai intervir na situação e ele vai virar o cativeiro. 4. Fé e confiança crescem na provação. Toda vez que a nossa fé é provada, a capacidade de confiar em Deus
aumenta. Isso é uma coisa que eu sempre experimentei, sempre que algo dava errado, eu tinha que dobrar a minha confiança em Deus, e hoje a gente entende que não é só um exercício da fé, mas é a nossa fé ela sendo calejada, porque chega a hora que a gente enfrenta coisas que humanamente é impossível resolver. Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta, ou seja, nós devemos fazer a nossa parte, mas confiar em Deus, e a partir do momento que eu faço a minha parte e chega a parte que é de Deus, aquilo vai ter que aumentar a minha fé e vai me deixar mais maduro. Então teve coisas que você já passou, que eu já passei, que hoje a gente tem fé que se essa situação aparecer, a gente já sabe, não, isso aí Deus resolve com facilidade. Óbvio que a gente não tem que limitar a Deus, sabe? Mas ajuda muito. Quinto ponto. Provação nos aproxima de Deus. A provação, na maioria das vezes, nos aproxima de Deus. Infelizmente, nós tendemos a buscar o Senhor na dificuldade. Infelizmente, e a provação faz com que a necessidade que nós temos nos aproxima de Deus e também exercitar a nossa fé. Desculpa que ficou meio embolado, porque na hora que eu escrevi fez mais sentido. Mas é o seguinte, presta atenção nisso aqui. Se você parar para perceber, todas as vezes que a gente está passando alguma dificuldade, a gente tende a orar, tende a buscar mais ao Senhor. Eu lembro de uma vez que eu estava orando e falei, caraca, Deus, infelizmente eu tive que passar por isso para estar mais próximo do Senhor. Mas a gente entra num lugar de dependência também que é tão gostoso, um lugar de relacionamento com Deus, sabe? Só que é uma falha que a gente tem, que quando tudo está bem, quando tudo está favorável, a gente diminui a nossa intensidade de busca. Então, uma coisa que a gente tem que melhorar é pensar no seguinte, viver a intensa busca como da mesma forma que a gente busca a Deus para resolver nossos problemas na tribulação, que a gente fica ali, a gente ora mais, faz mais jejum, lê mais a palavra, tenta buscar resposta, ouve mais pregação, louva mais. A gente tem que tentar trazer isso para o nosso cotidiano quando tudo vai bem, quando tudo também não vai, a gente tem que aprender a ter esse equilíbrio. Porque outra coisa que a provação nos ensina é isso, que nós somos fracos e às vezes nós só buscamos intencionalmente mais o Senhor quando a gente está passando por dificuldade. 6. Maturidade e caráter na aprovação. A confiança em Deus vai nos deixar completos e com caráter maduro. Aí volta o que eu estava falando lá atrás. O exercício da fé, ele vai nos fazer amadurecer. Porque cada vez que nós passamos por uma aprovação, a gente aumenta a nossa capacidade de crer. Aqui tem outro ponto aqui, ó, porque no verso 4 fala o seguinte: e a perseverança deve ter plena ação a fim de que sejais aperfeiçoados e completos sem que vos falte virtude alguma. E aí eu fui pesquisar o que significa essa palavra virtude no grego. A palavra virtude é holokleros, ou seja, completo ou íntegro. Portanto, virtude aqui deve ser entendida como a maturidade plena e caráter íntegro diante de Deus, resultado da perseverança nas provações, e não simplesmente um conjunto de qualidades morais. Não é, ali tem uma pessoa virtuosa. Não é isso não. Presta atenção aqui, ó, resultado da perseverança nas provações, ou seja, quanto mais nós perseverarmos, mais isso vai nos trazer integridade. Aí entra aqui, lá no verso 12, Tiago fala o seguinte, ó: feliz é a pessoa que persevera na aprovação, porquanto após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. E a gente linka com isso aqui que eu fui falar do orocleros, ou seja, o resultado da nossa perseverança na aprovação, no final vai ser isso aqui, ó, a coroa da vida, da carreira que nós estamos buscando, quando Paulo vai dizer, com os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da fé, prossigo para o alvo, a fim de correr a carreira que nos é proposta para receber a coroa da vida. Então é isso, sabe? A aprovação, ela só nos deixa mais perto, mas a aprovação de quem persevera. A palavra vai dizer, aquele que, salvo engano, está escrito que perseverar, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ou seja, a tribulação não vem para nos matar, a tribulação vem para nos fazer nos perseverar e nos aperfeiçoar num caráter íntegro de Deus, para quando chegar lá na frente a gente receber a coroa da vida e receber o galardão que Deus separou para a gente. Ó, conclusão.
Lembre-se que a provação vai vir para nos ajudar a confiar mais em Deus. Isso é verdade. Cada vez que eu sou provado, cada vez que chega uma circunstância mais difícil, eu tendo a confiar mais em Deus. E aí eu te falo o seguinte, pensa em José. José foi vendido pelos seus irmãos, foi para a casa de Potifar, foi acusado injustamente, viveu na prisão. Olha quanta aprovação José passou. Mas aqui, se você for ver, no tempo certo, Deus exaltou José e José foi uma fonte de bênção, não só para os descendentes de Jacó, para chegar até em Israel e depois no nascimento de Jesus e a gente ser salvo, mas para aquele tempo também. Tanto que quando os irmãos de José vão falar com ele, ele fala, não temas, porque não foi vocês que me enviaram aqui, mas o Senhor me enviou adiante de vós. Ou seja, tudo aquilo que José passou, teve a mão de Deus intervindo ali, primeiro, se José ele ia ser governador. Só que se ele não passa tudo aquilo que ele passou, se ele não tem todas as experiências que ele passou, ele não conseguiria administrar o Egito. Então, infelizmente, por mais que doa quando a gente está passando tribulações que vão nos deixar mais fortes, mas elas vão nos levar para um novo nível, vão nos dar uma nova autoridade, um novo acesso. E aí, o exercício que eu queria deixar aqui é o seguinte: busque e confie no Senhor, independente das circunstâncias. Tenha fé de que Ele agirá, porque Ele é Deus. E é isso que importa. Independente, é como aquela música diz: se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E essa é a verdade que tem que ter no nosso coração, que só o Senhor é Deus e só Deus é o Senhor. E se Ele prometeu, vai acontecer. Mas se também não for da vontade de Deus que nada aconteça, tudo está no controle dele, porque a palavra vai dizer que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Então nós precisamos entrar nesse lugar de confiança e agradecer a Deus por todas as provas, por todas as dificuldades, porque é isso que vai nos levar a um novo nível, vai nos trazer um caráter aprovado. Eu deixo aqui um beijo no seu coração, peço que você deixe seu like, envie esse vídeo aqui para aquela pessoa que você sabe que está passando uma dificuldade, comenta aqui se isso te edificou, se você quer que eu fale sobre algum tema, um beijo no seu coração de verdade, tamo junto e até o próximo vídeo.